parar ali a apresentação, tá? Pessoal, vamos esperar mais um pouquinho, já começo, tá? Sempre tem algum aluno que chega um pouquinho depois, então vamos esperar, tá? Boa noite, ok. Boa noite. Olha só aqui no trabalho, na primeira questão, que pede a leitura de uma obra A ou B, Memórias Póstumas e o Cortiço. Dom Casmurro está incluído ou é só A ou B? Deixa eu só abrir aqui, que daí eu já te dou o retorno, que daí eu acompanho contigo, tá? Eu vou abrir a apostila aqui. É a questão 1, leitura de uma das obras abaixo. Dom Casmurro, Machado de Assis, isso? Isso. Iracema, José de Alencar, elabore um resumo da obra escolhida. Vocês vão ter que escolher uma das obras e fazer um resumo da obra escolhida. Mas vocês podem adaptar, tá? Quem não leu a obra, porque é um tempo pequeno para vocês fazerem, tá? Pode pegar um comentário ou um resumo na internet para vocês saberem, né? E vamos deixar, não precisa fazer o resumo da obra, só vocês falem, né, o que a obra trata, falem o que vocês entenderam, compreenderam daquele resumo que vocês leram ali, pelo tempo curto que nós temos, tá? Por não ter tempo para fazer a leitura. Mas pode ser qualquer uma dessas obras? Pode escolher ou Dom Casmurro do Machado de Assis, tá? Ou as Memórias Póstumas de Brás Cubas, que também é dele, o Cortiço, tá? Ou Iracema, que é do José de Alencar, tá? Então, as três obras ali, as principais, as três primeiras são do Machado de Assis e a Iracema de José de Alencar. Bom, obrigada. Pode colocar, assim, a síntese da obra e o nome, que daí traz ali mais descrito, tá? Mais alguém tem alguma dúvida? Eu já esclareço aqui. Alguém tem mais alguma dúvida sobre o trabalho? Podem me chamar no privado, porque eu não tive tempo ainda, pessoal, de parar para fazer o grupo, tá? Podem me chamar no meu privado ali. Alguns alunos hoje já me procuraram.
Até na questão, deixa eu ver aqui o exercício. Já é. Que eu vou pegar aqui. Vou pedir para o pessoal fechar o áudio, tá? A questão número É uma 13 também. síntese, né, professora? Isso, síntese, aham. Pode ler ela e descrever o que vocês entenderam sobre a síntese. A questão número 13, essa destaque duas características parnasianas do poema Via Láctea. Essa eu não entendi também como é que tem que fazer. Essa aqui? Destaque duas características que eu não estou compartilhando. Destaque duas características parnasianas no poema Via Láctea, exemplifique com um trecho do poema. Isso, essa. Tá, aqui está o poema. O que vocês vão ter que fazer? Qual é a característica que tem nesse poema que representa uma característica parnasiana? Como eu vou explicar o que é um poema parnasiano, daí vocês vão conseguir fazer, tá? Por exemplo, lá no trecho, e conversamos toda noite enquanto a Via Láctea com um palho aberto cintila. Esse trecho representa uma característica parnasiana porque descreve tal e tal forma, tal maneira, tá? Então, vocês vão ter que pegar um trecho, uma parte desse poema e dar as características parnasianas encontradas nele. Mas eu não estou, estou falando também, procurando aqui uma outra que me mandaram hoje. Aqui. Professora, eu não entendi a 4. Leia o fragmento do conto da Missa do Galo. Número 4. Isto. Deixa eu ver. Que diz ali, ó, todas as afirmativas que seguem estão corretas em relação à personagem da passagem acima, exceto. Daí tem o A, o B, o C e o D. Uma delas não é correta, é isso? Tá. Deixa eu compartilhar com vocês, que daí a gente vai. Parece para vocês aí a apostila? Sim. Tá. É esse aqui, né? Leia o fragmento do conto Missa do Galo de Machado de Assis, que segue isso? Isto. Tá, então a gente faz a leitura ali, todas as afirmativas que seguem estão corretas em relação à personagem da passagem acima, tá? Vai dar as características dessa personagem aí. Tá. E aí, uma delas não tá dando a característica. Então, eu quero essa que não dá, exceto uma que não bate com as características da personagem no trecho citado acima. Tá, entendi. Tá? Entendi. Mais alguma dúvida, gente? Tem a questão, deixa eu ver aqui, artes, trabalho de artes, tá? Me perguntaram, mais de 2 alunos me perguntaram a mesma questão. Deixa eu abrir meu WhatsApp aqui.
Vocês estão conseguindo enxergar aí, né? Uhum. Tá, essa aqui, ó. Tá tirando a dúvida. Dizia no exercício aí é artes, tá? Relacione a obra ao período artístico, tá? Então, lembra aquelas fases que nós encontramos ontem lá? Os períodos, né? O cubismo, o abstracismo, surrealismo, pop art, que foi os primeiros slides que eu trabalhei, o impressionismo, o expressionismo e o futurismo, cada um ali com um representante desse período artístico, tá? E aí a gente tem as imagens, né? Nós tínhamos as imagens ali, ó. Então, eu tinha que só numerar, botar abaixo de cada imagem, qual é a imagem que representa? A pop art, né? O impressionismo, o expressionismo, o futurismo, né? O cubismo. Por exemplo, nós trabalhamos bem essa imagem aqui do relógio ali desmanchado, né? É surreal, isso não acontece. Então, seria número 3, surrealismo, do Salvador Dalí. Ok? Todo mundo entendeu? Sim. Ok. Tá? Essa era uma dúvida que vários alunos vieram me perguntar durante o dia hoje, tá? Então, agora vamos começar a literatura. Hoje é meu último dia com vocês aí, depois da saga de português, literatura e artes. Depois vocês... Oi? Posso fazer uma pergunta? Pode. É que aqui no meu celular não aparece no trabalho todas as figuras, só aparece algumas, porque fica misturado, acho, não sei porquê. Uhum. Daí fica complicado de responder. Tá, não apareceu todas as figuras para ti, isso? Faltou 2 daí. Tá, então eu vou te mandar por WhatsApp ali cortado, tu consegue ver? Aí tu faz e bota só as respostas para mim, o gabarito. Tá? Tá bom, obrigada. De nada. Tá, pessoal? Então a nossa saga acaba daqui a pouco. Aí nós vamos nos ver só na fase 3 aí, vocês seguem com as outras disciplinas, tá bom? Então, literatura, como eu falei para vocês ontem, tá? Ela pega ainda, a base, e alguns períodos, algumas fases que a gente vai ver na literatura, a gente viu ali em artes ontem, tá? Eu vou compartilhar a apostila aqui que eu vou dar uma faladinha para vocês. Vamos ver se aparece para vocês aí. Só me dá o ok se está aparecendo para vocês. Para mim tá. Tá. Então, na literatura, a gente encontra de novo um pouquinho, né? O romantismo. Então, a gente vai ver o que é o romantismo, tá? A aula também é bem sucinta hoje, porque no nosso polígrafo ali, só pelo polígrafo, a gente já sabe, ó, só tem 30 páginas, né? E 2 é trabalho. Então, é mais para vocês entenderem os períodos aí literários, tá? O romantismo, nós vamos ver o realismo e o naturalismo, o parnasianismo, para vocês poderem fazer aquele exercício lá das características, e o simbolismo. Então, no que nós vamos ver? Em todos esses períodos, nós vamos ver a característica deles, autores, poetas que representam esse período, né? E as características no poema, né? Como que eu sei quando que é um poema parnasiano, né? O que acontece no simbolismo, o que é um poema romântico, né? O romantismo na literatura brasileira, o realismo e o naturalismo no Brasil, tá? Então, vamos começar ali pelo romantismo. Só me deem ok se agora aparece, porque às vezes não compartilho aí com vocês, tá? Para mim tá. Então, para mim também. Tá, ok. Obrigada. O romantismo, então, a gente tem um contexto histórico, tá? Ele começa lá no romantismo em Portugal, daí a gente tem o Almeida Garrett, que vai escrever o livro Os Camões, que é uma obra a mais importante deste período, tá? Ele tem as características do romantismo. O Alexandre Herculano, que escreveu Eurico, o Presbítero, tá? O Camilo Castelo Branco, que escreveu Amor de Perdição, e Gerações Românticas, Charges, né?
Então, o romantismo, ele nasceu lá na Europa em uma época conturbada, de grande rebeldia, que diz respeito ao ambiente intelectual da sociedade. Tá? Então, esse século ele foi marcado objetivamente pelo iluminismo e pela razão. Então, o arcadismo ele vem com a ideia da razão, não centrava a emoção. E no início do século é marcado pelo lirismo, pela subjetividade. Nós vimos essa palavra ontem, né? O eu, o indivíduo, pela emoção e pelo eu. Então, a gente sai de um período onde o arcadismo é só a razão e entramos num período onde fala o subjetivo eu dentro da emoção desse eu. Tá? Então, o período é marcado por dois movimentos próximos, razão e emoção. Então, o romantismo em Portugal, tá? Ele participou de grandes transformações políticas europeias, lá no século XIX. Nesse período, as primeiras manifestações pré-românticas aconteceram, mas o romantismo só teve início no final dos anos 20. Então, Almeida Garrett, como eu falei, produziu o marco inicial do romantismo em Portugal. Então, quando a gente fala em romantismo, o nome dele é o primeiro nome citado, tá? O poema épico Camões. Tá? Então, ele escreveu aí dando características dessa obra dentro do período. Temos o Alexandre Herculano, que escreveu Eurico, o Presbítero. Camilo Castelo Branco, que escreveu Amor de Perdição. São livros, obras bem melosas, né? Bem a característica do romantismo mesmo, dramáticas. Agora, daqui a pouco a gente vai ver a característica deles. Então, essas gerações românticas do período ali do romantismo, elas são divididas em três, tá? A primeira geração vem aí do nacionalismo, amor à pátria, tá? Então, muito nacional, muito regional, muito a questão da terra, tá? Do Brasil, do país. O saudosismo, só vou pedir para vocês fecharem o áudio para ouvir bem, que é a valorização do passado, resgate das origens. Então, tudo ligado com o historicismo, história, a região, né, a valorização desse passado. Já na segunda geração romântica, é o exagero de emoção, conflito interior, ser ou não ser, dúvida, escapismo, né, usa a emoção, algumas ideologias para fugir daquele sentimento, tá? E a terceira geração é a luta, é uma preocupação social, é uma criticidade, né? É criticar algo que não está dentro da sociedade ou que incomoda. Né? Então, a gente tem até atrás uma charge aí mostrando que o homem romântico antigamente e o hoje em dia, né? Então, a gente tem diferenças. Antigamente era valorizado, hoje em dia não. Então, se mudou essa questão aí do romantismo. Então, falando um pouquinho ainda do romantismo, tem a proclamação da independência, tá? O contexto histórico. Um período de regência e a chegada da família real no Brasil. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o romantismo do Brasil. Tá? Então, esse contexto histórico tá do período de regência, quem rege esse período, né? Tem a proclamação da independência e a chegada da família real no Brasil. Então, lá em 1808, né, chegada ao Brasil do Dom João VI e da família real. De 1808 a 1821, a abertura dos portos às nações amigas, tá? Instalações de bibliotecas e escolas de nível superior, então eles trouxeram isso, né? Início da atividade editorial. Já em 1822, se deu a proclamação da independência, daí nasce o desejo de uma literatura autenticamente brasileira, daí é o que nós vimos, né, na aula de ontem, essa característica, essa independência nacional. Em 1831,
abdicação do Dom Pedro I e o início do período de regência, que vai até o 1840, que é a maioridade de Dom Pedro II. Teve aí a fundação da Companhia Dramática Nacional e teve o início da guerra no Paraguai até o 1840. Por que a gente tem que entender o contexto histórico e o que estava passando nessa época? Porque ele é retratado nas obras, tá? Ele vai ser citado, ele vai ser comentado. Então, a influência do meio, né, do que está acontecendo naquela época, influencia na escrita, né? Tem influência na escrita das obras. Então, a proclamação da independência foi dada em 1822, tá? No dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro abdica do cargo de imperador, retorna à Europa e deixa o trono para o seu filho Pedro, de 5 anos, como príncipe regente. No dia 7 de março de 1808, a família real portuguesa, fugindo do exército de Napoleão Bonaparte, desembarca na Baía de Guanabara. Então, essas gerações aí, né, que eu falei do romantismo, vamos ver agora as características dela aí, ó. Então, a primeira geração, que é o início do romantismo no Brasil, que é o nacionalismo e o sentimentalismo. O romantismo europeu foi adaptado à escola brasileira. O nacionalismo com ênfase na cor local, o indianismo, o índio é idealizado para que possa representar valores brasileiros, tá? Então, a gente traz a nacionalidade, o importante ser o nosso país, né? E o índio é a característica aí para que possa a gente representar esses valores brasileiros, tá? Como se fosse um símbolo. E a observação, o amor na primeira geração é ingênuo, íntimo e idealizado. Tá? Essa primeira geração. Na segunda geração, já é o escapismo, o mal do século. Os artistas, eles levam as últimas consequências à descrença na solução de problemas existenciais. A única solução para resolverem suas angústias é por meio de evasão da realidade, né? Então, escapismo, eles usam outras coisas para escapar daquilo que eles estão passando, tá? Então, estão com problema, para solucionar esse problema, eles fogem da realidade. Então, é mal do século na segunda geração, tem muito pessimismo, evasão da morte, e o amor é sinônimo de idealização e erotismo. E tem, nessa segunda geração, ainda o satanismo, que é a incredulidade, não é acreditar aí na fé. Já a terceira geração é o engajamento, é o condeirismo, o declínio da monarquia, a luta pela abolição da escravidão. A terceira geração é a geração desconfortável ali, né? Com bastante brigas, bastante confusão, tá? Então, é um período tumultuado. A campanha pela instauração da República, isso é o que fez o poeta romântico sair da individualidade. Na terceira geração, que o poeta romântico sai da individualidade e se integra ao universo social. Tá? Então, até a segunda geração, a primeira e segunda, né, era aquela subjetividade, o eu. E aí ele foi saindo para que se integrasse ao universo social. O amor na terceira geração é carregado de sensualidade, tá? Então, tem o engajamento social, luta por uma causa, a poesia de temática social, o condoreirismo, que é o exagero, e o erotismo. Então, os fundamentos do estilo romântico, tá? O estilo romântico vem para uma liberdade de expressão, um egocentrismo e um nacionalismo. Essas são as 3 características do romantismo. Tá? O direito, a gente tem ali what, can't, I hear, you, né? Então, ali era julgado o direito da liberdade de expressão, garante a qualquer indivíduo a possibilidade de se manifestar, de buscar e receber informações e ideias de todos os tipos, independentemente da intervenção de terceiros. Isto pode ocorrer oralmente, de forma escrita, através da arte ou de qualquer meio de comunicação. Então, se tem a ideia do romantismo, que era para ter essa liberdade, esse direito de expressar a sua opinião. Também dentro do romantismo, tá, em uma época marcada por tantas
deturbações de personalidade, deve-se considerar que não se tem dado a importância devido ao ego, frente a tantas situações de desarmonia e desvios de condutas éticas e morais. Então, nesse período, percebe-se que tem predominado o egocentrismo, que embora seja constantemente confundido com o individualismo. O que é o egocentrismo, né? O que eu faço perante aquele sentimento que eu quero expressar? Não é que ele é confundido com o individualismo, porque o autor, o poeta, vai estar ali o que ele está sentindo, né? Mas não, ele está querendo passar aquilo, sentimento que a pessoa que leia pode se identificar. Então, na realidade, trata-se de algo muito mais complexo e comprometedor para a estruturação emocional e psicológica do ser humano. É algo interno mesmo. Então, já entra o nacionalismo, é um sentimento, dentro desse romantismo que prega o nacionalismo, é um sentimento de valorização marcado pela aproximação e identificação com uma nação. Eu me identifico, se eu me identifico com o meu país, eu já faço uma aproximação dos valores que eu quero. Tá? O termo também se aplica a ações coletivas de movimentos sociais e políticos tendentes a propor reclamações nacionalistas. Então, é um período conturbado, é um período que acontece várias coisas para se revolucionar, não só o lugar que eles estão vivendo, mas para revolucionar também o direito de se expressar, né? Então, fazendo uma síntese aí, o romantismo é a primeira estética literária, tá? Que reivindica uma literatura autêntica, brasileira, e inaugura a era nacional da literatura. Então, sem o romantismo, nós não teríamos nenhum marco aí de poemas e obras, tá? Então, tendo como grande projeto a construção de uma identidade nacional, os autores desse período, o que eles valorizam? Os elementos nacionais, tá? E o sentimento de brasilidade, nascido com a independência política do país em 1822. Então, o contexto histórico conta muito. Depois da independência do Brasil, aí sim, ó, no Brasil, o romantismo durou de 1836 a 1881. Teve 3 gerações poéticas, que eu já comentei com vocês, e 4 tendências de prosa ficcional. Tá? Então, também contou com obras de teatro, tá? Incluindo a de Martins Pena, com suas comédias de costume. Então, o teatro ele tem bastante força aí no romantismo. Essas comédias de costume, tá? Ela tem a caracterização pela criação de tipos e situações de época, com uma sutil sátira social. Então, se usavam essas comédias, não era só para o povo rir, e sim para fazer devagarzinho ali, alfinetar uma sátira social, algo que estava incomodando eles, tá? Essa comédia de costume, então, ela proporciona uma análise de comportamento humano e dos costumes num determinado contexto social, tratando frequentemente de amores ilícitos. Então, olha os temas que eles queriam abordar dentro da comédia, da violação de certas normas de conduta ou de qualquer outro assunto, sempre subordinados a uma atmosfera cômica. Então, eles usavam a comédia para fazer críticas. A trama desenvolve-se a partir dos códigos sociais existentes ou da sua ausência na sociedade retratada. Então, as principais preocupações dos personagens nas comédias são a vida amorosa, o dinheiro e o desejo de ascensão social. E o tom que eles usam na comédia é satírico, espirituoso e cômico, oscilando. Então, oscilam esses sentimentos entre o diálogo vivo e cheio de ironia e uma linguagem, às vezes, conivente com a moralidade dos costumes. Então, a moral também tinha que se preservar. Aí, aqui acabamos. Mais um pouquinho aí. Então, o romantismo no Brasil é todo um período cultural, artístico e literário, tá?
que inicia na Europa e espalha-se pelo mundo até o final do século XIX. O berço do romantismo pode ser considerado 3 países, tá? Quais os 3 países que iniciaram aí com o romantismo? A Itália, a Alemanha e a Inglaterra. Porém, a França, tá? Na França, o romantismo ganha força como em nenhum outro país. E através dos artistas franceses, os ideais românticos espalharam-se pela Europa e pela América. Tá? Então, a gente tem que diferenciar. Na arte, né, eles queriam uma independência na arte, mas eles aceitavam estudos vindos de fora, né, e aí inseriam dentro da nossa nacionalidade. Aqui, esses contextos, o romantismo, ele surgiu fora do nosso país, tá, como nós vimos ali na França, porque ele ganha força como nenhum outro país, tá? Então, esses artistas franceses foram que deram as características, deram para que nós pudéssemos chegar e mudar aqui, mas com o tema principal, que foram eles que fizeram, tá? Então, as características principais do período do romantismo é a valorização das emoções, liberdade de criação. Os temas dele abordam amor platônico, temas religiosos, fala sobre o individualismo, o nacionalismo e história. Esse período ele foi fortemente influenciado pelos ideais do iluminismo e pela liberdade conquistada na Revolução Francesa. Então, o contexto histórico de lá é importante para que nós entendamos aqui e façamos a mudança nos poemas, tá? O objetivo desse trabalho foi uma pesquisa científica sobre o assunto abordado e suas vertentes. Então, contribuir para a grandeza da nação através de uma literatura que fosse espelho do novo mundo e de sua passagem física e humana. Eis o projeto ideológico da primeira geração romântica. Há um sentimento de missão, revelar todo o Brasil, criando uma literatura autônoma que nos expressasse. Tá? Então, eu pego a teoria lá francesa, dos outros países, e revelo, dentro das características deles, um Brasil, uma literatura autônoma que expresse nós como nossa característica. A adaptação de um movimento, então, artístico europeu. Tá? Os valores do romantismo europeu adequavam-se às exigências ideológicas dos escritores brasileiros. Tá? O romantismo se opunha à arte clássica, e classicismo aqui significa dominação portuguesa. Então, outras teorias aí são diferentes também. O romantismo volta-se para a natureza, para o exótico, e aqui havia uma natureza exuberante, tudo se ajustando para o desenvolvimento de uma literatura ufanista. Nossa, né? O nacionalismo romântico encontrará sua representação nos seguintes elementos. Então, retomando ali, ó, o romantismo volta-se para a natureza, para o exótico, e aqui havia uma natureza exuberante. Então, eu pego a teoria e transformo ela na realidade nossa. Tá? Então, voltando, a gente fala ali que o nacionalismo romântico tem a representação de seguintes elementos. Indianismo, tá? Que é no bon sauvage, que é francês, né? Sedimenta-se o modelo de um herói. E essas são importantes também vocês saberem. Então, o indianismo, tá? Ele sedimenta-se do modelo de um herói que se deveria se tornar o passado e a tradição de um país desprovido de sagas exemplares. Então, o que aborda o indianismo, né? Ele fala ali sobre o nativo, ó, ignorada toda a cultura indígena, converte-se no herói inteiriço, feito à imagem e semelhança de um cavaleiro medieval. Então, esse indianismo assume a imagem exótica que as metrópoles europeias tinham dos trópicos, adaptando-se a um ufanismo.
Então, acima de tudo, no indianismo, o índio representa na sua condição de primitivo habitante o próprio símbolo da nacionalidade. Tá? Então, o índio aí como foco principal, ele vem contar aí o símbolo da nacionalidade, da nossa nação. Tá? Além disso, a imagem positiva do indígena fornece às elites o orgulho de uma ascendência nobre, que ajuda na legitimação de seu próprio poder no Brasil, posteriormente à independência. Então, o marco principal aí do indianismo é trazer o índio para ser uma característica principal, um símbolo para a nossa independência. O sertanismo, tá, é o resultado da consciência eufórica de um país novo. O sertanismo romântico, tá, ele é chamado de regionalismo, né, procura afirmar as particularidades e a identidade das regiões e da vida rural, na ânsia de tornar literário todo o Brasil. Tá? Então, o sertanismo entra aí a questão do regionalismo, a forma que várias regiões falam diferente, tá? Esse registro do mundo não urbano permanece na superfície como uma moldura, já que a entrega romanesca é citadina. O que está dizendo aí? Né? Que marca esse sertanismo, porque as obras na época eram só de cidade, citadina, né? Então, gira em torno dos esquemas românticos do folhetim, da cidade, né? Os autores, então, eles usam sempre a linguagem culta e literária das cidades, e não a fala particular da região retratada, né? Se eu quero falar do Nordeste, ou de outras, da Bahia, né? Que são regiões que têm a língua diferente, né? Cada região tem um sotaque diferente. Então, o sertanismo vem para acrescentar nisso. O indianismo para acrescentar a questão da figura do índio para a nossa independência. A natureza, então, é a terra, identificada como pátria. Eles usam a natureza para falar da pátria. Tá? Assim, os fenômenos naturais tornam-se representativos da grandeza do país. Então, eles usam a natureza para expressar, deixando ali essa ironia, para falar o quanto nosso país é grande, né? Deixa eu só ligar aqui. A natureza, então, jovem, vital, exuberante, serve de compensação para a pobreza social. Então, eles usavam para estampar aí a pobreza social, que nós tínhamos muito a natureza destacada. Então, ao mesmo tempo que simboliza as potencialidades do Brasil. A procura da língua brasileira, então. Os escritores românticos, como José de Alencar, em especial, tá, reivindicam uma língua brasileira. A obra dele, Iracema, tá, o autor tenta criar essa língua através de estilo poético, da utilização de vocábulos indígenas. Então, Iracema a obra fala sobre a Índia Iracema, então ele usa muitos vocábulos indígenas de um novo ritmo de frase, mas não são os escritores que criam o idioma, tá? Então continuamos falando a escrever o português, porém, graças ao esforço de Alencar e outros poetas, né, começa a se estabelecer uma forma brasileira de escrever a língua portuguesa. Opa, então no romantismo, com José de Alencar, na obra Iracema, ele nos traz uma forma diferente de escrever a língua portuguesa, né? Então, a gente cria um idioma, vários idiomas novos aí. O surgimento, então, do romantismo, né, o passo decisivo para a deflagração do movimento é a publicação da revista Niterói, em Paris, em 1836, que trazia como epígrafe, título, Tudo pelo Brasil e para o Brasil. Olha só, então agora a gente muda só para a nossa nacionalidade aí, ó. A revista, elaborada por intelectuais que estudavam na Europa, propunha a investigação das letras, artes e ciências brasilienses. No grupo, destacavam-se, então, Gonçalves de Magalhães, que ainda em 1836 lançaria um livro de poemas, ele lançou Suspiros Poéticos e Saudades,
Essa obra introduziu o espírito romântico no projeto de autonomia dos autores românticos. Não se realizou integralmente, tá? Foram aos poucos. Todos os princípios nacionalistas que defenderam estavam, em maior ou menor grau, comprometidos com uma visão europeia de mundo. Além disso, o nacionalismo era feito de exterioridade, mais passagem do que substância humana, o exterior, né? Não o que o eu quer. Aquele sentimento íntimo de brasilidade, de que falou o Machado de Assis, não existe nas obras do período, tá? Então, Machado de Assis cita, mas no período não existe esse sentimento íntimo de brasilidade. Então, por fim, o fato de todos os escritores da primeira geração viverem à sombra do poder. Foram ministros, secretários, embaixadores, burocratas do alto escalão. Comprometeu-os imediatamente com a classe dominante. Fugiram da escravidão e da pobreza, eles não citavam, tá? Eles só falavam das elites e as misérias da rua, eles ignoravam a violência que se espalhava pelo cotidiano. Em troca, eles celebraram o ídolo e a natureza, mitificaram as regiões, teatralizaram o índio, criando assim uma arte conservadora. Alguns assuntos não eram abordados, tá? Essa divisão de geração, então, ó, na lírica romântica brasileira, podem ser delimitados com algum rigor 3 momentos que se caracterizam, apresentam temas de visões diferentes. Então, estes momentos, essas 3 gerações, coincidem com a formação de 3 gerações. Cada geração assume uma perspectiva própria, embora todas elas sejam marcadas pelo caráter romântico. Contudo, os elementos que definem cada uma dessas gerações não são exclusivos, tá? Eles são interpenetrando-se de forma bastante acentuada, tá? Então, essa geração da primeira aí, né? Primeira geração, que é a nacionalista, tá? Então, ela tem uma contribuição dos teóricos europeus, tem um nacionalismo ufanista, pós-1822, e as viagens para o exterior de um jovem intelectual, nasce daí o famoso sentimento do exílio, fornecem o quadro histórico onde aponta a primeira geração romântica. Então, a primeira geração é nacional, vai falar da questão do estudo do exterior, ainda estão apegados aí, geração, quadro histórico, a origem, de onde veio, de fora do país, tá? O apogeu da mesma geração, 1836 e 1851, quando Gonçalves Dias publicou Últimos Cantos, encerrando o período mais fértil e criativo de sua carreira. Tá? Então, Gonçalves de Magalhães, que as obras dele foi Suspiros Poéticos e Saudades, em 1836, e A Confederação dos Tamoios, em 1857. Tá? Então, a Gonçalves de Magalhães coube a precedência cronológica na elaboração de versos românticos, trazendo contexto histórico, ele teve que colocar isso em versos. Então, Suspiros Poéticos e Saudades é a materialização lírica de algumas ideias do autor sobre o romantismo, encarado como possibilidade de afirmação de uma literatura nacional, na medida em que se destruía os artifícios neoclássicos. Então, ele foi quebrando aos poucos, e propunha a valorização da natureza, do índio e de uma religiosidade panteísta, né? Cada um ter o seu aí. Gonçalves Dias, tá? Teve o Gonçalves de Magalhães e o Gonçalves Dias. Tá? As obras dele foi Primeiros Cantos, Segundos Cantos, Cestilhas de Frei Antão e Últimos Cantos e os Timbiras. Tá? O Gonçalves Dias, ele consolidou o romantismo no Brasil como uma produção poética de boa qualidade. Entre os autores do período, ele é o melhor que consegue equilibrar os temas sentimentais, patrióticos e saudosistas, com uma linguagem harmoniosa e de relativa simplicidade, fugindo tanto da ênfase declamatória como da vulgaridade.
Então, pode-se dizer que o estilo romântico dele é temperado por uma certa uma formação clássica, que evita excessos verbais tão comuns aos poetas que lhe foram contemporâneos. Então, ele já quebra, a linguagem não é tão contemporânea, não é tão antiga. Já a segunda geração, que é uma geração individualista, ultrarromântica ou geração do mal do século. Elas podem ser chamadas assim, a segunda geração. Então, essa geração surgiu na década de 1850, quando o nacionalismo e o indianismo, lembra lá do índio, né? Usa o índio como símbolo, deixavam de fascinar a juventude e iniciava-se o longo processo de estabilidade do Segundo Império. Por outro lado, o desenvolvimento urbano, o nascimento de uma vida acadêmica em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Recife, até mesmo uma relativa sofisticação dos retratos médios e superiores da estrutura social brasileira. Então, se teve uma evolução na educação, né? Possibilitaram, então, a criação de uma lírica voltada quase que exclusivamente para a confissão e o extravasamento íntimo. Então, essa nova geração foi influenciada pelo inglês Bryan e pelo francês Musset, autores ultrarromânticos que haviam se tornado os modelos universais de rebeldia moral, que se recusa à insipidez da vida cotidiana e de busca de novas formas de sensualidade e de afeto. Da sua imitação resultou quase sempre o pastiche. Até as sociedades satânicas, a exemplo das existências na Europa, foram fundadas. Os adolescentes que as compunham viviam pretensas orgias e dissipações fantasiosas, que resultavam da leitura e da imaginação pervertida. Tá? Na verdade, a pobreza do meio e a rigidez patriarcal impediam que este satanismo tivesse qualquer importância no contexto estético e ideológico brasileiro. Outro fato sempre lembrado dessa geração é a geração dramática, tá? Coincidente de quase todos os seus integrantes morrerem na faixa dos 20 e poucos anos. É uma geração que não durou muito, tá? Versos soltos e alguns poemas parecem alimentar a suspeita de que esses jovens cultivavam ideias suicidas. Por isso o período melancólico, tá? No entanto, todos eles, à parte o caso mais complexo de Álvares de Azevedo, foram vitimados por doenças então incuráveis e manifestaram grande horror perante a morte. Então, nas obras, a gente encontrava o personagem principal morrendo de alguma doença que não tinha volta, incurável, tá? Não se sustenta, então, a ideia de um suicídio coletivo geracional. O Álvares de Azevedo, que marca essa segunda geração, tá? Voltando um pouquinho aqui. E essas características desses poetas, desses autores, aparecem nas suas obras, tá? Ele escreveu Lira dos 20 Anos, que foi um poema, Noites na Taverna, que foram contos, O Conde Lopo e Macário, que foi um poema dramático. Então, a obra de Álvares de Azevedo, fortemente autobiográfica, traz a marca da adolescência, tá? Então, ele vai contar casos dele, mas de uma adolescência tão dilacerada e conflituosa que acaba por representar a experiência mais pungente do romantismo brasileiro, tanto do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista poético. Também temos nessa segunda geração Casimiro de Abreu, que escreveu Primaveras, tá? Que é um subjetivista, tá? Ele pensa no eu também, ele substitui as conotações dolorosas que aquele confere à adolescência. Tá? Então, se para o autor de Lira dos 20 anos, a mocidade é um processo noturno de vigílias e tensões, se para ele tristes são os destinos desse século, para o Casimiro, então, eles contam sentimentos de adolescentes, né? E já o Casimiro de Abreu, ele fala sobre essa mocidade, só que é a primavera da vida. É um processo sempre associado a mamoricos, a jardins com bananeiras, borboletas. Ele vai falar aí do amor juvenil, salões de baile, onde se flerta ao som de valsas langorosas. Então, ele traz a questão da característica do romantismo. O Fagundes Varela,
tá? Ele escreveu Noturnas, Vozes da América, Cantos e Fantasias, Cantos Meridionais, Anchieta ou Evangelho das Selvas. O crítico Alfredo Bozzi afirma que Fagundes Varela é o epígono, por excelência, da poesia romântica. Isso é um poeta que segue outros sem alcançar uma temática e uma expressão própria. Então, ele não fala, ele não é subjetivo, mas ele vai falar do sentimento dos outros. O Junqueira Freire, que a obra dele foi inspirações do claustro. A poesia de Junqueira Freire é totalmente autobiográfica, então vocês vejam que na segunda geração eles vão falar da subjetividade dele, da autobiografia deles, vida deles, ou de alguém próximo a eles, tá? E talvez seja isso que mantém o interesse pela mesma. Então, procurando no mosteiro, tá? A saída para os seus problemas pessoais. Ele era padre, era católico, tá? Então, ele usava essa espécie de abstração pela morte que o angustiava. Então, o poeta viu malograrem as suas ilusões. Falava da questão católica. Tá? Então, toda a segunda geração, a primeira geração é o contexto histórico, ainda está preso lá no contexto histórico. A segunda geração já vai falar sobre a subjetividade, o eu, o sentimento romântico para cada um individual, tá? E a terceira geração, o fim da década de 60, assinalou o início de uma crise que atingiu a classe dominante, composta por senhores rurais e grupo de exportadores. As primeiras indústrias, o encarecimento do escravo como mão de obra, a utilização de imigrantes nas fazendas de café de São Paulo, indicavam mudanças na ordem econômica. Então, na terceira geração, a gente tem a turbulência econômica. Por essa época, começaram a se manifestar as primeiras fraturas na até então sólida visão das elites dirigentes. O nacionalismo fanista começou a ser questionado. Os estudantes de direito, intelectuais de classe média urbana, os escritores, jornalistas e militares, se davam conta da existência de uma considerável distância entre os interesses escravocratas e monarquistas dos proprietários de terra e os interesses do resto da população. Foi então que a literatura assumiu uma função crítica, agora na terceira geração, para fazer a criticidade, né? Antônio de Castro Alves superou o extremato individualismo dos poetas anteriores, dando ao romantismo um sentido social e revolucionário que o aproxima do realismo. Então, Antônio de Castro Alves trouxe aí na terceira geração o romantismo já quase chegando lá no realismo, né, dando para o romantismo essa criticidade, tá? E uma revolução, um sentido social de revolucionar, de mudar. Então, o padrão poético já não é o mesmo padrão de Byron lá, mas sim o francês Victor Hugo, o burguês progressista, cantor da liberdade e do futuro. Então, já se projetava o futuro, a mudança, a revolução. Então, Castro Alves, né, fez as obras Espumas Flutuantes, a Cachoeira de Paulo Afonso, Gonzaga, ou a Revolução de Minas, e as suas obras se abrem em duas direções, tá? Ele tem poesia social, para falar sobre as causas liberais e humanitárias, ele era contra essa questão do negro, da escravidão, e a poesia lírica, que trazia a natureza, e amor sensual, que ainda trazia a questão do romantismo. O Sousa Andrade, tá? As obras poéticas e o Guesa, considerado em uma época um escritor extravagante, tá? Ele acabava reabilitado pela vanguarda paulistana, tá? Que eram os concretistas, com um caso de antecipação genial da livre expressão modernista. Criado de uma linguagem dominada pela elipse, né, pela elite, por orações reduzidas e fusões vocabulárias, foge do discurso derramado dos românticos. Ele já traz mais uma questão realista, ele já traz mudando um pouquinho para ser crítico. Então, a gente conclui aí, né, que esse período, todos os períodos divididos aí, né, eles nos mostram que todos eles tiveram o contexto histórico muito importante, tá?
Primeira geração lá que traz a questão histórica de mudar um pouquinho esse contexto histórico que se traz. Na segunda geração já tem um desconforto aí, né? E na terceira vem a revolução, tá? Aqui eu trago um pouquinho, então, para a gente ver na obra mesmo, né? Juca Pirama, de Gonçalves Dias, ó. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi, da tribo pujante, que agora anda errante, por fado inconstante, guerreiros nasci, sou brabo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Então, essa identidade aí do índio, né, sendo questionada, né, se ele é nosso, né, por que ele passa por algumas dificuldades, se ele é forte, se ele é filho do norte, né, então, ele é guerreiro, ele é nosso, então, trazendo essa nacionalidade aí, né. A gente tem o Juca Pirama também, falando da questão da morte aí, a maldição do pai. Então, essa segunda fase, ó, o Álvares de Azevedo, influenciado pelas obras do Byron, foi o maior representante da segunda geração, tá, romântica. A sua prosa apresenta o noturno, a aventura, o macabro, o satânico, o incestuoso, os elementos do romantismo maldito. Tá? 3 outros autores se destacam nessa segunda geração: Cassimiro de Abreu, Fagundes Varela e Junqueira Freire. Então, Álvares de Azevedo, a gente tem aí Lira dos 20 anos, ó. Estou agora triste, há nessa vida páginas torvas que não se apagam, nódos que não se lavam, se esquecê-las, de todo não é dado a quem padece, ao menos resta ao sonhador consolo, no imaginar dos sonhos de mancebo. Ó, voltai uma vez, eu sofro tanto. Então, a gente vê aí o dramático entrando, né? Meus sonhos consolai-me, distrai-me, anjos da ilusão, as asas brancas, as névoas puras, que o outro sol matiza. Então, a morte também, a questão da morte aí, né? A geração condoreira, né? Castro Alves, ó, o poeta dos escravos. Ele pode ser considerado o último grande poeta do romantismo, tá? A poesia abolicionista, né, dando essa liberdade para o negro, é a sua melhor realização da linha social, que ele escreveu Navio Negreiro e Vozes da África. Então, nessa poesia social que ele faz, ele predomina a comparação, metáfora, antítese, hipérboles, que nós já vimos na literatura na fase 1. E ele traz uma poesia amorosa, onde ele destaca a sensualidade da mulher. Então, traz aí, ó, Vozes da África, Deus, ó Deus, onde está que não me responde? Né, os escravos aí presos, ó, em que mundo, em que estrela tu te esconde? Então, ele está fazendo uma criticidade aos negros, né, a escravidão, né, há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre infinito. Onde está, Senhor Deus? Né, que Deus é esse? Ele está fazendo uma crítica católica, né, questionando aí os católicos daquela época, que era uma época onde só o que prevalecia era a religiosidade, e ele está fazendo uma crítica e também ao fim da escravidão. Então, todos os temas dele, ó, abordam a questão do negro ser escravo, né? E ele também escreve muitos poemas, muitas obras e poemas relacionados, né? O índio, o guarani. A Moreninha também vai falar sobre a questão da escrava branca, né? A Mão e a Luva também, aí que entra a questão do romantismo. Senhora. Memórias de um sargento de milícias vai contar como que eram os milicianos naquela época com os escravos, vai fazer a criticidade também. Então, os romances se dividiam em romances urbanos, romances indianistas, romances históricos, romances regionalistas. Então, é o urbano, o índio, o contexto histórico e o regional. Então, o romantismo na prosa, tá? Tanto na Europa quanto no Brasil, ele nasce em forma de folhetim, publicado em jornais, trechos pequenos e revistas em formas de capítulos, como as novelas que conhecemos hoje,
tá? Então, o romance assumiu muito mais que a poesia, o papel principal de instrumento de construção da cultura brasileira. Então, o romance nos traz a cultura brasileira, a construção dessa cultura brasileira. Então, o primeiro romance foi O Filho do Pescador, de Teixeira e Souza. E o primeiro sucesso foi A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, que depois ela se tornou novela. Características da prosa, então, flashback narrativo, né, conta trechos rápidos, o amor como redenção, idealização do herói, o índio, símbolo nacional, se tornando o herói na história, idealização da mulher amada, personagens planas, simples, linguagem metafórica, usando a metáfora para deixar uma ideia, uma ironia, impasse amoroso com final feliz ou trágico, oposição aos valores sociais e retrata a burguesia. Tá? Daí, quando a gente sai agora do romantismo, a gente entra lá no naturalismo e realismo, que foram os períodos que vieram depois. Tá? Então, a gente tem o naturalismo, realismo e impressionismo. A gente tem esses 3 momentos aí. Então, essa nova conjuntura, essa nova estrutura que se deu, tá? O que tem aí no contexto histórico? Tem crises econômicas do capitalismo industrial e liberal, uma organização de movimento operário, então tem revoluções liberais e nacionalistas. Tá? Então, tem uma laicização do pensamento, das mentalidades, tem uma confusão aí, né? Maior interesse pela realidade, tem um positivismo e entra a ciência, tá? Lá no romantismo entra ainda a questão religiosa, que já entra a ciência. Então, tem uma visão mais realista e objetiva da realidade, tem uma imaginação substituída pela observação da realidade, e aqui já se tem o abandono da subjetividade, do eu, tá? Do individualismo. Então, na França, tá, a escola de Barbizon, tá? Ela foi o local escolhido por alguns pintores para iniciar esse naturalismo aí na França, tá? Então, a gente tem os principais autores aí, o Charles Albin, o Moinho, que ele fez, de Gobelli, em 1852, o Theodor Rossing, A Floresta no Inverno ao Pôr do Sol. Então, a gente traz, mas o naturalismo não é o eu, não conta, né? Ele traz o natural, a realidade. Os naturalistas, então, o que eles pintam? Eles pintam paisagens, cena do cotidiano e retratos. Então, vão ser paisagens, cenas que acontecem diariamente e retratos, tá? E eles abandonam os temas dos pintores românticos, tá? Que são temas de inspiração literária ou histórica. Então, eles abandonam o contexto histórico, eles vão falar cenas do cotidiano, paisagens, fotografias, tá? E o sentimentalismo. Então, eles abandonam esses temas dos pintores românticos e o sentimentalismo. Então, o interesse na representação objetiva da realidade visível, a paisagem, a cena do cotidiano, o retrato, tá? Abandono das temáticas religiosas, fantasistas ou de inspiração histórica e literária. É uma libertação da subjetividade do eu e sentimentalismo exagerado. O Camille Corot, a temática dele, então, é a paisagem rural e citadina em retratos. É um rigor objetivo da composição, respeito pelos valores atmosféricos, a luz e a cor, e serenidade na expressividade. Temas ligados ao mar, à água, né, uma intensificação da luminosidade. Temas ligados ao mar, à água, de novo, aqui também entra a questão da intensificação da luminosidade. Então, naturalismo, coisas mais reais, mais concretas com o atual, e o realismo, a realidade passada na época. Então, o realismo, ele descende do naturalismo e da escola de Barbizon.
Forma mais politizada de retratar a realidade social, tá? Então, realismo é a realidade social, relata a realidade social. É a arte como instrumento de denúncia social e política. Vai fazer uma denúncia aí sobre a sociedade e a questão política. É um conceito socialista de arte útil, tá? Então, eles consideram que o romantismo, ele não era uma arte útil, era só um exagero de sentimentos e emoções dentro do contexto histórico. E aqui não, eles consideram a arte útil. Imitação de uma objetiva da natureza, quanto mais próximo se chegava a olhar o quadro e imaginar a realidade, né? Utilização da fotografia como meio auxiliar, o enquadramento e a composição. Preferência pelas temáticas sociais retiradas do cotidiano, tá? Então, eram cenas domésticas, de trabalho ou de lazer, pessoas comuns e anônimas, técnicas fiéis à realidade, respeito pela cor, o ambiente, pela anatomia humana, nas proporções e volumétricas. Quanto mais próximo da realidade, né? Então, o Gustave Colbert foi o iniciador e teorizador do realismo pictórico, que foram as convicções socialistas, que eram as paisagens campestres, cenas da pequena burguesia, né, da burguesia urbana, retratados e autorretratos. Era a realidade visível. A realidade daquela época, como eram feitas missas, né? O Giano François Millet, as cenas do trabalho rural, tá? Ele já retratava aí as cenas dos trabalhos rurais. E o Honoré Daumier era já a expansão do realismo sobre tudo para os países com maiores problemas sociais causados pela industrialização. Ele fazia uma crítica. A fotografia, então, fotos, garping, luz, escrever, era a arte de fixar sobre uma chapa impressionável à luz as imagens obtidas por meio de uma câmera escura. Então, a primeira fotografia foi tirada no ano de 1826, tá? Ela entra também com a questão aí do realismo. E aqui também acontece, né, nessa época, o daguerreótipo, tá? Que é o emprego de uma camada, que é a nossa câmera hoje, ela foi evoluída, tá? Como que ela era feita ali de cobre, lá em 1839. Também dentro dessa época teve a invenção do processo de reprodução de imagem positiva a partir de uma imagem negativa. Então, quais foram os contributos da fotografia e da pintura realista? Da fotografia, um olhar casual capaz de ver a realidade em fragmentos e de apreciar os gestos e os movimentos espontâneos. A fotografia acabou com todas as concessões acadêmicas sobre a composição da pintura, revisão das técnicas de representação da realidade. E os contributos da pintura realista eram referências temáticas, tinha uma composição e enquadramento da imagem. Então, eles retratavam também o serviço de imigração americanos, entrada dos imigrantes. Isso é o realismo, retratar a vida como ela era naquela época. Preocupações sociais, a fotografia como instrumento de educação e de alerta, pressão para a melhoria das condições de alojamento, trabalho e educação. E aí a gente estava vendo ali no trabalho, né, o parnasianismo. Então, agora a gente vai descobrir um pouquinho o que é o parnasianismo.
Então, ele foi contemporâneo do realismo e do naturalismo, se concretizou lá o realismo e o naturalismo, tá? E ele foi marcado pelos ideais cientificistas e revolucionários do período. A gente teve no realismo e no naturalismo a evolução da ciência, tá? Mas é aqui no parnasianismo que acontece, ó, o período da segunda metade do século XIX. Em 1882, foi a publicação do livro Fanfarras de Teófilo Dias. E esse término, em 1893, iniciou o simbolismo no Brasil. Então, o nome parnasianismo vem de Parnaso, que era um monte situado na Grécia e habitado por Apolo, o deus da arte do sol, e pelas musas, local de inspiração para os poetas. Então, a origem vem da questão de adorar a poesia, a arte, parnasianismo. O parnasianismo foi um movimento essencialmente poético, que reagiu contra os abusos sentimentais dos românticos. Então, a escola adota uma linguagem mais trabalhada, empregando palavras sofisticadas e incomuns, dispostas na construção de frases, atendendo às necessidades da métrica e ritmos regulares, que dificultam compreensão, mas que lhes são característicos. Para os parnasianos, a poesia deve pintar objetivamente as coisas sem demonstrar emoção. Então, cai a questão da emoção e se traz a racionalidade aí, tá? O que estava acontecendo naquela época do parnasianismo, tá? A abolição da escravatura em 1888. No ano seguinte, houve a queda do regime imperial, com a proclamação da República, fim do regime militar e desenvolvimento dos governos civis, restauração das finanças e impulso ao progresso material. Depois das agitações do início da República, o Brasil atravessou um período de paz política e de prosperidade econômica. Um ano após a proclamação da República, instalou-se a primeira Constituição e, em fins de 1891, Marechal Deodoro dissolve o Congresso e renuncia ao poder, sendo substituído pelo Marechal de Ferro, Floriano Peixoto. Então, quais são as características do parnasianismo, tá? Arte pela arte. Essa é a característica, é a frase que se identifica com o parnasianismo, tá? Então, os parnasianos ressuscitam o preceito latino de que a arte é gratuita, que só vale por si própria. Ela não teria nenhum valor utilitário, nenhum tipo de compromisso. Seriam autossuficiente, arte pela arte, justificada apenas por sua beleza formal. Qualquer tipo de investigação do social, referência ao prosaico, interesse pelas coisas comuns a todos os homens seria matéria impura, a comprometer o texto. Então, como lá no significado de parnasiano, né, eles idolatravam a arte, nada mais importava. Então, restabelecem, portanto, um estética no fundo conservador que já vigorava na decadência romana, tá? É uma impessoalidade, a visão do escritor não interfere na abordagem dos fatos. No romantismo, interfere a subjetividade do autor, o que ele está sentindo, e aqui não. Não interfere no que ele vai contar, o que ele vai relatar na arte. Então, a busca pelo poema perfeito, rimas raras, palavras perfeitas, a forma do poema é vista como uma deusa. O resultado imediato dessa visão seria o endeusamento dos processos formais do poema. A verdade de uma obra residiria em sua beleza, e a beleza seria dada pela elaboração formal. Essa mitologia da perfeição formal, a impotência dos poetas em alcançá-lo da maneira definitiva, é o tema do soneto do Olavo Bilac, que se chamava Perfeição. Então, Olavo Bilac fez o significado do parnasianismo. Então, era a questão de ser objetivo, tá? O escritor parnasiano trata os temas baseados na realidade, deixando de lado o subjetivo e a emoção. Então, ele é objetivo, tratando só a arte. Também
tinha o preciosismo vocabular. Então, o poeta, ele vai fazer uso da utilização de palavras da mesma classe gramatical, né? Busca tornar as rimas esteticamente ricas, tá? Então, tudo certinho gramaticalmente. Também a característica é o descritivismo, ele descreve detalhadamente um objeto numa cena. Então, quais a estrutura e principais temas da poesia parnasiana? Preferência pelos sonetos, tem uma valorização da metrificação, o mesmo número de sílaba, né, é usado em cada verso. Temas da mitologia grega e da cultura clássica são muito frequentes nas poesias parnasianas. Visão carnal do amor, em oposição à visão espiritual dos românticos. Vênus é citada como modelo de mulher. Em vários poemas, os parnasianos apresentam suas teorias de escrita e a obsessão pela deusa forma. Os principais poetas, então, a tríade parnasiana tinha um trio que se caracterizava, tá? Considerado, então, o Olavo Bilac foi o primeiro, considerado o príncipe dos poetas, consegue fugir um pouco da frieza do parnasianismo, ele ainda coloca um pouquinho aí de romantismo. Então, o que ele fala? Ele fala sobre a reflexão da existência, uma temática da perfeição, o nacionalismo, fala sobre a mitologia e o sensualismo de leve. Então, a gente tem aqui, ó, inveja ouvires quando escrevo, imito o amor, com que ele em ouro, o alto relevo faz de uma flor. Por isso, corre por servir-me sobre o papel, a pena, como em prata firme, corre o cinzel. Torce, aprimora, alteia, lima, a frase, enfim, no verso de outro engata, a rima como um rube. Então, ele está usando aí o poema, Profissão de Fé. Tá? O que as obras dele, então? Ele escreveu poesias com grande habilidade técnica sobre temas grego-romanos. Ele fez inúmeras descrições da natureza, ainda dentro do mito da objetividade absoluta, porém, os seus melhores textos estão permeados por conotações subjetivas. Então, ele foge um pouquinho, tá? Ele pega um pouco o romantismo, mas ele tem essa herança romântica, mas ele entra na característica aí. Bilac tratou o amor a partir de dois ângulos distintos. Então, ele vai abordar o amor platônico e o outro sensual. A quase totalidade de seus textos amorosos tendem à celebração dos prazeres corpóreos. Em alguns poemas, contudo, o erotismo perde essa vulgaridade, adquirindo força e beleza como em In Extremis. Na hora de uma morte imaginária, o poeta lamenta a perda das coisas concretas e sensuais da existência. Em um conjunto de sonetos intitulado Via Láctea, Bilac nos apresenta, esse aí tem lá no trabalho, né, de vocês. Bilac nos apresenta uma concepção mais espiritualizada das relações amorosas. O mais recitado desses sonetos acabou ficando conhecido como o nome do livro. Então, o Olavo Bilac, ele sonegou o Brasil real e inventou um Brasil de heróis, com a obra épica frustrada, O Caçador de Esmeraldas. Foi em março, ao findar das chuvas, quase a entrada do outono, quando a terra em si requeimada. Bebera longamente as águas da estação, que em bandeira, buscando esmeraldas e pratas, à frente dos peões filhos da rude mata, Fernão Dias, Paz, Lema entrou pelo sertão. Então, ele cantou os símbolos pátrios, a mata, as estrelas, a última flor do lácio, as crianças, os soldados, a bandeira, os dias nacionais. O Alberto de Oliveira, ele nasceu em Saquarema, do Rio de Janeiro. Tá? Ele diplomava-se em farmácia, inicia o curso de medicina, ao lado de Machado de Assis. Ele faz parte ativa da função acadêmica de letras. Foi doutor honoris causa pela Universidade de Buenos Aires. Então, eles elegeram ele como o príncipe dos poetas brasileiros, num concurso promovido pela revista Fonfon para substituir o lugar deixado por Olavo Bilac. E ele faleceu em Niterói em 1937. Quais as características estilísticas, então, né? O Alberto de Oliveira foi do trio
parnasiano, o que mais se apegou às regras e às características específicas do estilo parnasiano, tá? O estilo, então, basicamente, parnasiano é rigidez formal, tem a precisão, pobreza temática, sem emoção, é um descritivismo. Descreve algo usando a arte como um todo, né? Cuidando a simetria dos versos, das rimas. O Raimundo Correia, tá? Ele era um poeta e diplomata brasileiro, foi considerado um dos inovadores da poesia brasileira. Quando ele é secretário da Delegação Diplomática Brasileira, ele publica aí uma coletânea de seus livros na obra Poesia. Quando ele voltou para o Brasil, ele assume a direção do Ginásio Fluminense de Petrópolis. Com a saúde bastante abalada, retorna à Europa, vindo a falecer em Paris. As características estilísticas dele tinha como características pessoais o pessimismo, tá? A melancolia, a natureza, filosófico e moralidade. Então, o predomínio da simulação, percepção aguda da transitoriedade da ilusão humana, o gelo descritivista da escola seria quebrado por uma emoção genuína que humanizava a paisagem. Tá? Então, ele usava a natureza como uma forma melancólica. A natureza expressava os sentimentos, passava os sentimentos que ele sentia. As principais obras deles foram Primeiros Sonhos, Sinfônias, Versos e Versões e Aleluias. Ao exemplo dos demais componentes da tríade, do trio, né? Raimundo Correia foi um consumado artesão do verso, dominando com perfeições as técnicas de montagem e construção do poema. Além desse trio, né? Fizeram parte, então, do parnasianismo brasileiro Vicente de Carvalho, que ficou conhecido como poeta do mar. Francisca Júlia, considerada a voz poética parnasiana, mais próxima da impassibilidade pretendida pelos defensores do estilo. Pronto. Deixa eu... Agora vamos falar sobre o simbolismo. Então, o simbolismo, ele surgiu, então, na França, em 1880, com Verlaine, Mallarmé e Rimbaud, tá? Quais as características do simbolismo? É uma reação subjetivista ao descritivismo parnasiano. Então, ele pega os dois, né, e se tira um conceito. É um abandono das fórmulas poéticas rígidas. A poesia deve ser um processo de sugestão, sugerir, não dizer, não nomear. Então, uma sugestão através de símbolos, de metáforas originais, de uma linguagem cifrada. É uma sugestão através da musicalidade da linguagem, uso de aliterações. É um culto do mistério, do espiritualismo, do misticismo. É uma descoberta das camadas profundas da vida psíquica. É um domínio do vago, do obscuro, do nebuloso, do inefável. Então, ele faz a unificação dos dois períodos antes. Então, como que aconteceu o simbolismo no Brasil? Tá? Ele surgiu em províncias intelectualmente sem importância na época, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais. Pequena ressonância na época e forte influência, tá, dos simbolistas europeus, nos anos de 1910, 20 e 30, sobre as obras de Manuel Bandeira, Cecília Meirelles, Mário Quintana e Vinícius de Moraes. Então, o simbolismo nasceu aqui nas nossas regiões. Uma delas, né? O simbolismo em Portugal e no Brasil. Então, quais as características do simbolismo, tá? Assim como o realismo e o naturalismo, o parnasianismo é um movimento literário no fim do século XIX. Para começarmos, então, a nossa reflexão, veja a próxima imagem. Quando a gente observa essa imagem, ela é conhecida, é uma imagem conhecida da tela de Monet, tá? Que é chamada
nenúfares, reflexos verdes. Ela nos apresenta uma característica marcante do simbolismo. Vocês reparem que não há uma definição na imagem. O que vemos são apenas contornos. O Monet apenas sugere o que pode ser a realidade. Então, o simbolismo é isso. É eu permitir que aquele que vê a obra, a arte, diga e tire suas conclusões. Ele está sugerindo, mas ele também quer que a pessoa pense e argumente e pense sobre aquilo que ele está vendo. Então, no simbolismo, ao contrário do realismo, não há uma preocupação com a representação fiel da realidade. Tá? A arte preocupa-se com a sugestão. O simbolismo é justamente isso, sugestão e intuição. É também a reação ao realismo, naturalismo e o parnasianismo. Ele vem para quebrar, então, tá? É o resgate da subjetividade lá do realismo, dos valores espirituais e afetivos, tá? Do romantismo, do naturalismo. Percebe-se no simbolismo uma aproximação com os ideais românticos, entretanto, com uma profundidade maior. Os simbolistas preocupavam-se em retratar em seus textos o inconsciente, o racional, com sensações e atitudes que a lógica não conseguisse explicar. O leitor não deveria tentar entender os textos, mas se deixar levar pelas sensações. Então, em Portugal, esse movimento literário tem início em 1890, com a publicação do poema O Aristos, de Eugênio de Castro. O aristo é um termo grego que significa diálogo íntimo ou diálogo amoroso. Entre as principais características, então, simbolistas, estão o espiritualismo e misticismo, uma sugestão quando a pessoa olha a obra, uma imprecisão, não me deixa nada claro, sinestesias, tudo bem direitinho, né? Ou não, pode acontecer de casos não estar tudo simétrico, uma musicalidade, maiúsculas alegorizantes. O que entra, então, a característica do espiritualismo e misticismo, tá? Para os simbolistas, a arte é uma forma de religião. Os textos simbolistas apresentam muitas vezes uma visão cristã. Era comum a distinção entre corpo e alma e o desejo de purificação, de sublimação. Tá? Então, eles acreditavam que o corpo, a alma, o espírito estavam ligados aí, e era também comum a utilização dos vocábulos ligados ao místico e ao religioso. Entra como missal, breviário, hino, salmos, entre outros. A característica, então, do simbolismo, quando fala sobre sugestão, para a arte simbolista, mais importante que nomear as coisas era sugeri-las. Que nem a gente viu na primeira obra lá, né? Segundo os simbolistas, o leitor é que deveria adivinhar o enigma de cada poema. A imprecisão, tá? Que, atrelada à característica de sugestão, a realidade deveria ser expressa de maneira vaga e imprecisa. O simbolismo buscava a essência do ser humano, os estados da alma, o inconsciente. As sinestesias, na poesia simbolista, era comum a presença de sinestésias. A sinestesia é uma figura de linguagem que consiste na fusão de várias sensações, sem que necessariamente haja lógica. Nasce amanhã, a luz tem cheiro. Eis-la que assoma pero ar sutil. Tem cheiro a luz, amanhã nasce. Não tem nada, né? Nada ligado uma frase com a outra. Musicalidade, a poesia deveria ser aproximada à música. Para conseguirem essa aproximação, os simbolistas usaram em grande escala as figuras de linguagem associadas à sonoridade, como as rimas, o eco, entre outras. Daí a expressão simbolista, a música antes de qualquer coisa. Então, veja um exemplo aí, ó, de aliteração. Lembre-se de que a aliteração é repetição de som de consoante. E as cantinelas de serenos som a menos fogem fluídas, fluindo a fina flor dos fenos, do Eugênio de Castro. Então, a musicalidade acontece aqui repetida vezes de som, né, de letra, ou consoantes
Maiúsculas alegorizantes. Elas correspondem à utilização de letras maiúsculas no meio do texto, sem que haja alguma razão gramatical para o seu uso. Elas são usadas para enfatizar as palavras. Tá? Então, letras maiúsculas alegóricas, né, que vem na frente aí, de algumas, no meio do poema, do texto, né, para enfatizar algumas palavras. Vou pular esse aqui. Simbolismo em Portugal. Quais os autores aí, tá? Os 3 maiores representantes do simbolismo em Portugal foi Eugênio de Castro, Antônio Nobre e Camilo Peçanha. Tá? Então, a importância do Eugênio de Castro deve-se mais ao fato de ter sido ele o autor do marco inicial do movimento. Tá? O Antônio Nobre já publicou um único livro, com um nome bem sugestivo, Só. Só é um livro marcado pelo saudosismo e sentimentalismo, além de apresentar uma rica musicalidade. Mas o Camilo Peçanha é o grande representante do símbolo português, do simbolismo português. Tá? Ele morou muito tempo em Macau, colônia portuguesa na China. Deixa eu ver aqui. Contam os historiadores que ele era viciado em ópio e que retornou ao Portugal para tratar na saúde debilitada. Ele foi um dos poetas que mais influenciou o modernismo português. Seus textos apresentavam uma linguagem moderna e precisa, com temas ligados à fugacidade da vida. Eram comuns imagens de naufrágios, rio e água. A frequente recorrência à brevidade da vida deixou em seus textos um forte pessimismo. Então, a gente tem aí, ó, passou o outono já torna o frio, o outono de seu riso magoado, auge no inverno, oblíquo sol gelado, o sol e as águas límpidas do rio, águas claras do rio, águas do rio, fugindo sobre o meu olhar cansado, para onde me levais meu vão cuidado, aonde vai meu coração vazio, né? Então, passa totalmente um pessimismo no fragmento do texto. Agora, no simbolismo no Brasil, os autores do nosso simbolismo no Brasil, tá? Tem início em 1893, com a publicação de Missal, texto em prosa, e Broquês, poesias, de Cruz e Souza. Tá? Didaticamente, ele permaneceu no cenário literário até 1902, quando ocorre a publicação do livro Os Sertões, de Euclides da Cunha, considerado o texto introdutor do pré-modernismo. Missal é o nome de um livro que contém orações utilizadas nas missas, e broquês vem de broquel, tipo um escudo espontâneo, numa clara aproximação com o parnasianismo e seu gosto por objetos antigos. Então, o simbolismo no Brasil não teve muita aceitação por parte do público leitor. A maior parte dos leitores preferia os textos parnasianos, claro, né? Falando aí sobre gregos, mitologia, né? Os parnasianos tinham a empresa como aliada, pois seus poemas vendiam muito mais. É por isso que se costuma dizer que o Brasil não teve um momento tipicamente simbolista. Ele ficou meio à margem da literatura oficial da época, tá? Então, o simbolismo, ele não tem uma forte influência aqui. Veja os maiores representantes do simbolismo brasileiro. O Cruz e Souza é considerado não só o maior poeta do simbolismo brasileiro, mas também um dos maiores representantes do simbolismo mundial. Ele era chamado de o Cisne Negro ou Dante Negro. Por ser negro, foi vítima de muitos preconceitos. Partindo dos seus sofrimentos enquanto homem negro, ele alcançou a dor e o sofrimento do ser humano. Suas poesias eram marcadas por um forte misticismo e religiosidade, na busca de um mundo mais espiritualizado. Outra característica interessante de sua obra é a recorrência direta e indireta à cor branca. Então, ele criticava, né? Vista na maioria das vezes como símbolo da pureza.
Cruz e Souza escrevia muito sobre véu branco, neve, luar, virginais brancores, entre outras sugestões. Tá? Obras, missal, broquês, faróis, evocações, últimos sonetos. Quais eram os temas básicos, então? A obsessão pela cor branca, ele criticava, né? O erotismo sublimado, o sofrimento da condição negra, o sofrimento da condição humana, espiritualização e religiosidade, e linguagem metafórica e musical. Então, ele traz a questão da identidade dele aí, né? Ninguém, ó, vida obscura, ninguém sentiu o teu espasmo obscuro, ó ser humilde entre os humildes seres, embriagado tanto dos prazeres, o mundo para ti foi negro e duro. Né? Por ele passar trabalho, por ele ser negro. Atravessaste no silêncio escuro a vida presa a trágicos deveres. E chegastes ao saber de altos saberes, tornando-te mais simples e mais puro. Ninguém te viu o sentimento inquieto, magoado, oculto e aterrador, secreto que o coração te apunhalou no mundo. Ninguém sabia o que ele sentia, né? Ninguém estava na pele dele. Mas eu, que sempre te segui os passos, sei que a cruz infernal prendeu-te os braços e o teu suspiro foi como profundo. Né? Então, as angústias dele. E aqui a gente tem um trecho do fragmento do texto mais conhecido dele, que foi Os Vilões que Choram. Ah, plangentes vilões dormentes mornos, soluços ao luar, choros ao vento, tristes perfis, os mais vagos contornos, bocas murmurejantes de lamento, noites de além, remotas que eu recordo, noites da solidão, noites remotas que nos azuis do fantasia bordo vou constelando de visões ignotas. Sutis palpitações à luz da lua, anseio dos momentos mais saudosos, quando lá choram na deserta rua as cordas vivas dos vilões chorosos. Quando os sons dos vilões vão soluçando, quando o som dos vilões nas cordas gemem, e vão dilacerando e deliciando, rasgando as almas que nas sombras tremem, né? Então, ele vai contando as angústias que ele tem aí, os vilões, né? O vilão, na verdade, é o preconceito, né? Então, o vilão representa uma voz que chora todo o preconceito sofrido pelo poeta em vida. Vilões que choram. Tá? Criado em janeiro de 1897, apresenta a inquietude dele, tá? Através da musicalidade dos versos, que conduzem ao imaginário, pensando, tem que imaginar o que ele quer passar, né? O que o poeta enfrentou no seu tempo, revive-se ainda hoje em cenas cotidianas de dor, lamento e sofrimento. Portanto, o vilão é o porta-voz dos sonhos fatigados, da melancolia, da miséria humana, que choram os preconceitos perenizados até os dias de hoje. Então, ele retrata uma coisa que é atual, né? O Afonso de Guimarães é outro representante do simbolismo brasileiro, tá? Seus textos apresentavam uma temática variada, a fuga da realidade, a natureza, a religiosidade, o amor espiritualizado, a mulher, muitas vezes comparada à Virgem Maria. Ele fez Câmara Ardente, Dona Mística, Septenário das Dores de Nossa Senhora. Os temas abordados por ele eram a morte da noiva, a sublimação da perda da noiva através do misticismo religioso, a paisagem fantasmagórica das cidades mineiras e a linguagem rica na musicalidade e, por vezes, litúrgica. Então, a gente tem aqui o símbolo, né? A questão, tudo que é usado tem a questão do simbolismo, né? Alguma ideia a ser passada. Então, o que caracteriza a poesia simbolista, tá? Na França, a poesia de segunda metade ali, do século XIX assumiu duas formas, tá? O parnasianismo, tá? Que considerava um poema o poema acima de tudo, e o simbolismo, que surgiu, né, que queria fugir da rigidez estética parnasiana.
Então, o seu objetivo era ter como base a sugestão, a criação de imagens fluídas, a apresentação da subjetividade da realidade, expressa pelo uso de sínteses e metáforas sutis. Então, quais foram os ícones simbolistas, né? O Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud e Stefan Mallarmé, tá? Então, esses foram os principais ícones aí do simbolismo. Então, os simbolistas procuravam resgatar a relação do homem com o sagrado, com a liturgia e com os símbolos. Buscam um sentimento de totalidade que se daria numa integração da poesia com a vida cósmica, como se ela, a poesia, fosse uma religião. Tá? Sua forma de tratar a realidade é radicalmente diferente da dos realistas. Não aceitam a separação entre o sujeito e objeto, ou entre objeto e subjetivo. Partem do princípio que é impossível do retrato fiel do objeto. O papel do artista, no caso, seria o de sugeri-lo por meio de tentativas sem querer esgotá-lo. Desse modo, a obra de arte nunca é perfeita ou acabada, mas aberta, podendo sempre ser modificada ou refeita. O simbolismo, com as propostas de inovação, oposição e pesquisas trazidas pela geração de Verlaine, dos autores citados, né, não sobrevive muito. O mundo presencia a euforia capitalista, o avanço científico e tecnológico. A burguesia vive a época bela, um período de prosperidade, de acumulação e de prazeres materiais, que só terminaria com a eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914. Então, nesse contexto, o simbolismo desaparece. Eles não queriam a arte, eles queriam outras coisas, né? A euforia capital. Mas deixa ao mundo um alerta sobre o mal-estar trazido pela civilização moderna e industrializada. Ao contrário do que aconteceu na Europa, onde o simbolismo se sobrepôs ao parnasianismo, no Brasil, o simbolismo foi quase inteiramente abafado pelo movimento parnasiano. Tá? Que esses aqui eu já falei. Então, parnasianismo, a preocupação formal, o verbalismo requintado, a força de imagem. O romantismo vem ali com o culto da noite, o pessimismo, né? O realismo, poesia meditativa, filosófica. Essa é a questão do Cruz e Souza. As fases da produção literária, então, do Augusto dos Anjos, tá? Pode ser dividida, não com rigor, em três fases, né? Ao Luar, sua produção mais complexa e madura. Depois ele escreveu Psicologia de um Vencido, Visão de um Mundo Peculiar, e Saudades e Versos Íntimos, muito influenciada pelo simbolismo e sem a originalidade. Então, algumas eu estou pulando, porque nós já vimos esses traços lá na arte. Pessoal, basicamente é isso, tá? Essas aí são, então, as etapas da questão da literatura. Muita coisa a gente acaba vinculando com a arte, né? Que contextos históricos tiveram influência, tá bom? Então, também, aqui o nosso conteúdo também em literatura é pequeno, e aí a gente vai finalizando a nossa aula por hoje, tá bom? Ok. Boa noite. Qualquer dúvida, me chamem no privado que eu tiro elas, tá? Vamos gabaritar. Boa noite. 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 Boa noite.